Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Edilene e a aula de hoje vai ser sobre dois movimentos que foram os dois primeiros movimentos para a independência do Brasil, porém eles não deram certo. É a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Vamos começar pela Conjuração Mineira. Ela aconteceu em Minas Gerais no ano de 1789 e já foi considerado um movimento separatista. Por quê? Porque queria separar o Brasil de Portugal, ou seja, que o Brasil fosse um país independente e não mais tivesse essa relação de dependência com Portugal. Quais foram as causas desse movimento? Uma cobrança excessiva de impostos, em especial a derrama. A derrama era um imposto cobrado em Minas Gerais sobre o ouro que era retirado. Todo o ouro que era retirado das minas, um quinto dele, ou seja, 20% de todo o ouro, era enviado para a coroa portuguesa. Além desse imposto, era cobrado também um imposto anual que obrigava o pagamento de 100 arrobas de ouro para a coroa portuguesa. Uma arroba são 15 quilos, então façam a conta de quantos quilos de ouro, além dos 20%, as pessoas tinham que enviar para Portugal, em torno de 1.500 quilos só desse imposto da derrama. E também porque era proibida a instalação de fábricas no Brasil. Por quê? Porque Portugal que queria ganhar dinheiro vendendo as coisas aqui para a colônia. Então, o Brasil tinha no máximo produção de matérias-primas que eram enviadas para Portugal e os brasileiros eram obrigados a comprar tudo que vinha de lá e também não podia comprar de outros lugares, apenas de Portugal. E com isso, Portugal lucrava bastante. E é um movimento já influenciado pelas ideias do Iluminismo, que começou lá na França. Os principais líderes desse movimento foram Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes, que inclusive tem um feriado em abril, no dia 21, por causa dele. Esses homens eles foram chamados de inconfidentes. Eles eram os principais, mas tinham bastante gente participando. A ideia era conquistar a liberdade de Portugal e implantar no Brasil um sistema de governo republicano, ou seja, deixar de ser uma monarquia com imperadores ou reis. Queria que houvesse eleições e tivéssemos um presidente, como temos hoje. Mas houve uma traição. Dentro do próprio grupo, havia um homem chamado Joaquim Silvério dos Reis e ele devia muito dinheiro à coroa portuguesa. Então ele fez o que hoje é chamado de delação premiada. Ele entregou todos os companheiros do movimento e ganhou o perdão de sua dívida. E aí todos os inconfidentes foram presos e acusados pelo crime de infidelidade ao rei, menos o traidor, porque, como ele entregou todo mundo, ele conseguiu ter a sua dívida perdoada e imunidade, ele não foi preso. E Tiradentes, Tiradentes ele assume a liderança do movimento, ele assume que foi ele que iniciou tudo isso e ele é condenado à forca. Ele é enforcado em praça pública. Depois que ele é enforcado, ele é esquartejado, ou seja, seu corpo é cortado em vários pedaços e esses pedaços são espalhados por várias partes da cidade, que é para deixar de exemplo para as outras pessoas não fazerem esse tipo de movimento contra a coroa portuguesa. Na Bahia, 9 anos depois, em 1798, acontece um movimento muito parecido, com a mesma intenção de se separar de Portugal, de ficar independente, mas já com a clara intenção de sermos uma república. Quais são as causas? A mudança da capital da cidade de Salvador para o Rio de Janeiro,
Salvador deixa de ser o centro comercial do Brasil, deixando de ser a capital, e com isso perde muito investimento e muita movimentação também. Diminui bastante porque passa a se concentrar na cidade do Rio de Janeiro. Os impostos muito altos, a coroa sempre cobrou muitos impostos, a concentração de terras na mão de poucas pessoas e várias imposições de Portugal, como por exemplo de não poder ter fábricas, de não poder produzir as coisas aqui e ter que comprar diretamente deles. Então as causas são bem parecidas. Também um movimento que foi influenciado pelo iluminismo. Aqui a gente tem uma diferença das duas conjurações. Na conjuração baiana, nós temos uma maior participação popular, e eles também defendiam o fim da escravidão, e os escravos participam desse movimento. Então nós temos tem a elite participando e várias profissões, várias pessoas que se juntam no mesmo movimento para tentar separar o Brasil de Portugal. Então temos sapateiros, alfaiates, bordadores, ex-escravos e escravos. E essa revolta também ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates. Mas, como o exército português era bem forte, a coroa tinha bastante recurso, esse movimento também foi sufocado e seus principais líderes ou foram presos, ou foram degradados, ou foram condenados à morte. Também enforcados, vários deles enforcados em praça pública. Portugal consegue acabar com esses dois movimentos e o Brasil só vai chegar na independência em 1822. Aqui vamos ver agora o que os dois movimentos têm de semelhante, que são a questão de separar do Brasil de Portugal. Os dois movimentos tinham essa intenção. E a diferença é que a Conjuração Mineira foi um movimento de elite e a Conjuração Baiana foi um movimento popular. Ok? Até a próxima, pessoal!